Olá, meu camarada. Vamos para mais um vídeo desse canal. Eu estou aqui com o ChatGPT aberto para a gente dialogar um pouco, para saber como que essa ferramenta pode nos ajudar. Eu vou colocar aqui em tempo real para vocês verem o que ele vai me dizer. Eu vou perguntar o que é a capoeira. E aí nós vamos aqui juntos e juntas fazer a análise. Olha só o que ele vem colocando para mim. A capoeira é uma manifestação cultural brasileira que mistura luta, dança, música e expressão corporal. Até aí ok, né? Ela surgiu no período colonial, principalmente entre os africanos escravizados no Brasil, como uma forma de resistência cultural e física. Há um problema já aí, né? Porque não tem como a gente saber exatamente a origem da capoeira. Esse é um dos pontos. Entre africanos escravizados é muito vago, porque a gente sabe que a capoeira é uma multiplicidade de elementos, tem vários vídeos no canal, faz aí uma Odalisca Flix, que você vai compreender. Aí me diz os pontos centrais. Origem, criada por africanos trazidos ao Brasil, especialmente de regiões como Angola. Não tem como a gente afirmar que a capoeira foi criada por africanos. Ela pode ter sido criada, que é a versão que eu acredito, por conta da quantidade de pesquisa que eu já tenho, pela quantidade de leitura, documentação histórica que eu já tive acesso. Eu acredito que ela foi criada no Brasil na mistura de elementos, de povos, mas que nós temos uma matriz africana, sim, mas de negros, negras, nascidos no Brasil. Aí não seria já criada por africanos. Ela foi criada no Brasil. Vamos dizer assim, a gente já estudou sobre isso, né? Que existem os boçais, os ladinos. Então, a gente precisa compreender que isso aqui já está fora de cogitação, né? Aí diz, era usada tanto como defesa pessoal quanto como preservação da cultura. Mais ou menos, porque a capoeira nasce nesse movimento, nesse cotidiano do Brasil, em relação às atividades que faziam no dia a dia. Não necessariamente foi dessa forma, não tem como a gente afirmar exato, mas a preservação da cultura sim, porque muitos escravizados, não só africanos, né, por isso que dá para dizer que foi criada por africanos, muitos escravizados já nascidos no Brasil, falando português, não é verdade? Podemos afirmar já isso, que houve também essa preservação de uma cultura, de vários, não uma cultura única, de vários povos, porque a África é muito grande. Não dá para dizer, especialmente de Angola, porque nós já estudamos, por exemplo, os pretos Mina, que não é só dessa região específica. Nós já estudamos que estavam elementos na capoeira de várias nações da África, porque a África é um continente imenso. Então, isso aqui, como eu já falei para vocês em outro vídeo, vou deixar ele no final para quem não assistiu, assista. Como eu digo, que o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial é um banco de dados. Então, vai pegar uma miscelânea do que está ali na internet, mas não tem como fazer as conjecturas como nós, seres humanos, fazemos. Aí diz, movimento, caracteriza-se por movimentos ágeis, acrobáticos e coreografados, sempre dentro de um jogo chamado roda, formado pelos praticantes. Até aí, ok. Pra gente que é da capoeira, a gente já sabe disso, né? É besteira, mas a gente tem que se ligar, porque muita gente que vai pesquisar não faz capoeira, às vezes está procurando outras coisas e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Música envolve instrumentos típicos, como berimbau, atabaque e pandeiro, além de cantos tradicionais. Nós sabemos que uma roda de capoeira não tem só berimbau, atabaque e pandeiro. Esse é um ponto. Estilos. Existem vertentes diferentes, como a capoeira Angola, mais próxima das raízes tradicionais, e a capoeira regional, criada por mestre Bimba no século XX, mais sistematizada. Outro problema grave. Quem disse que a capoeira Angola é mais próxima das raízes tradicionais, diferente das outras? Qual o problema aí? A gente tem que entender o conceito de tradição. Por quê? Se a gente for pegar a capoeira regional, também tem uma tradição. Então aí a gente vai ter que estudar alguns autores, um que eu indico bastante é Eric Hobsbawm, que vai falar da invenção das tradições, porque muitas coisas são inventadas, né, no meio do caminho e tem um discurso de tradição. Hoje a capoeira é reconhecida mundialmente como patrimônio cultural imaterial pela Unesco e é praticada em diversos países, certo? Beleza? Aí ela vem perguntando, quer que eu te explique também como funciona a roda de capoeira, o jogo em si? A gente vai deixar isso aí para depois, porque eu quero que vocês vejam a diferença quando se tem material e quando não se tem material. Que a inteligência artificial ajuda, mas ela não substitui a nossa inteligência humana, até porque ela não é nem inteligência nem artificial. Se vocês quiserem que eu traga vídeos para explicar por que ela não é nem inteligência nem artificial, coloca aí nos comentários que eu trago para você. Mas eu vou colocar aqui, ó, no lugar de arquivo, adicionar arquivo, eu vou colocar o meu e-book. Eu vou inserir aqui o e-book, vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer, e vou perguntar a partir do e-book para ver o que é que ela diz. Quando você alimenta e você vai treinando ela, ela vai respondendo um pouco melhor
do que se você deixar livre, né? Diante desse material que te enviei, pode me dizer agora o que é a capoeira? Melhore para que eu possa passar um bom resumo para os alunos, tudo bem? Porque agora ela está com um documento e vai dizer, com base no e-book, vai fazer um resumo, que é a capoeira. Aí veja a diferença quando se tem um material, quando se pergunta com material, que pode ser um e-book, mas pode ser qualquer livro que você tem aí. O que é a capoeira? Veja a diferença. A capoeira é uma prática social brasileira criada a partir da mistura de culturas africanas, indígenas e europeias no período colonial. Ela reúne movimento corporal, música, jogo, luta e dança, sendo ao mesmo tempo uma forma de resistência e um espaço de convivência e um patrimônio cultural. Origem, nasceu no contexto da escravidão e das trocas culturais no Brasil. Não há consenso sobre o ponto exato do surgimento, mas sabe-se que foi construído historicamente, aqui por pessoas trazidas da África e pelos povos que já viviam no Brasil. É uma mistura de elementos, né? Características jogada dentro de uma roda, ao som de instrumentos como berimbau, tabaco, pandeiro, cantos. Tem movimentos de ataque, defesa, ginga e acrobacias. Significar desde o início é vista como um jogo, mas sempre com elementos de luta e de expressão corporal. Por isso pode ser entendida como dança, luta, jogo, ginástica, também como esporte. A história recente passou por um período de criminalização e marginalização, depois foi institucionalizada e reconhecida como esporte nacional e patrimônio cultural da humanidade. Hoje está presente em mais de 90 países. Em resumo, a capoeira é muito mais que um exercício físico. É uma arte ancestral, um símbolo de resistência e uma celebração da cultura afro-brasileira. Aí vai dizer que eu monto também o formato de slides? Não, muito obrigada. Por que eu coloquei aqui para vocês isso? Para vocês compreenderem que quando você coloca elementos para ela, para a inteligência artificial, ela ajuda bastante. É uma forma interessante de estudar. Você colocou um artigo, um e-book, qualquer material que você tenha confiança, ela vai te ajudar a fazer um resumo, às vezes elaborar questões. Você pode pedir aqui, diante do e-book da professora Odalisca, você pode fazer elaborar 5 questões para eu fazer uma prova com os alunos, porque muitas vezes a gente faz exame, né, para troca de corda, cada grupo tem a sua maneira, não estou aqui para questionar isso, lembre-se, nesse canal não estou aqui para ditar a verdade para ninguém, só para contribuir, porque muitas vezes a pessoa não sabe como usar a inteligência artificial, eu venho aqui para te ajudar. E aí ela vai dar e você pode colocar as questões, fazer uma prova para o aluno. Ela vai dizer, claro, preparei as 5 questões baseadas no e-book, ok? Da professora Odalisca. Lá, História Oriente, vai dizer, explica como a capoeira surgiu, tá vendo? Os elementos, as características, o processo histórico. Por favor, responda somente com o material disponibilizado, tá certo? Aí ela vai responder todas essas questões, capoeira, tal. Por quê? Você vai passar um exemplo, né? Comprou o e-book, vou passar o e-book para os alunos estudarem e vou elaborar essas questões. Elabora essas questões e já coloca lá para os alunos. Esse vídeo é para você entender que é possível a gente utilizar a ferramenta, mas a gente precisa saber o que está fazendo, precisa saber perguntar, precisa saber utilizar. Esse chat GPT aqui é um chat que eu utilizo, mas eu tenho outro que eu estou treinando ele com todo o meu conhecimento para ficar mais fácil, para facilitar a vida daqueles que eu vá contribuir, que eu vá ajudar. Estou treinando, demora algum tempo, né? Para que ele fique bem treinadinho, para que ele saiba responder melhor dentro de todo o conhecimento que eu já adquiri, porque passei por graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, dentro da pesquisa com capoeira, porque toda a minha vida acadêmica eu pesquiso sobre capoeira, então ele vai ficar mais treinado. Depois a gente pode conversar mais se você tiver interesse. Vou deixar no final aqui o outro vídeo, assistam, não esqueçam de assistir. E vou também deixar no primeiro comentário fixado o link para vocês adquirirem o e-book, caso queiram, né? Axé, meus camaradas, lembre-se que a capoeira tem que ter propósito. E na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Até o próximo vídeo.